Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Este final de semana, os católicos celebram a Páscoa. Por definição, a Páscoa é uma celebração do calendário religioso cristão em memória à crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Popularmente, a data também é marcada pelos ovos de chocolate, consumo de peixe, entre outros costumes. Para falar sobre a data, o nosso convidado de hoje é o padre Fábio Marinho. Fábio Marinho é vigário da Catedral Santa Teresinha e guardião da Capela Nossa Senhora do Rosário. Ele também é psicanalista clínico e professor universitário. Padre Fábio, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Eu que agradeço, presidente, o convite. É sempre uma alegria estar com vocês aqui na Band e já peço licença desde já para entrar na casa de todos que estão nos assistindo. A alegria é nossa, Padre Fábio. Para a gente começar, a Páscoa é a data mais importante para a Igreja Católica, mais que o próprio Natal, inclusive? Sim. A data da Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus para a Igreja Católica, é a data mais importante. Nós diríamos que seria mais importante que o Natal. Estamos ali em pé de igualdade, né, com o Natal e a Páscoa. Porém, na Igreja primitiva, os cristãos celebravam a ressurreição do Senhor, o que vai gerar, inclusive, dentro da tradição católica, o próprio Dies Domini, que é o dia do Senhor transformado no domingo. Então, esse dia do Senhor é determinado pela ressurreição. Então, o nascimento de Jesus, o Natal propriamente dito, é uma data que foi lançada posteriormente à Igreja primitiva. Então, a ressurreição do Senhor, para nós, historicamente, ela é mais importante. Agora, historicamente, Padre Fábio, a Páscoa ela remete ao calendário judaico. Ao calendário judaico, porque a Páscoa é uma festa judaica. Celebra-se a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. A passagem da escravidão para a liberdade na Terra Prometida. A passagem do anjo da morte, que conforme o livro do Êxodo nos mostra, sobre o Egito como uma forma de castigar os males e as más inclinações egípcias que impediam que o povo hebreu, que foi o povo escolhido por Deus, de ser um povo livre e de celebrar a vida como um povo livre, tendo Deus como seu Senhor e esse povo sendo o povo de Deus. Então a Páscoa é essa passagem da escravidão para a libertação. Dentro de uma metáfora cristã, nós celebramos também a passagem da nossa vida antiga do pecado para uma vida nova, configurada ao Cristo ressuscitado, onde nós, por meio do batismo, configurados à morte e à ressurreição de Jesus, fazemos novas todas as coisas ligadas nele. Seria, então, a Páscoa dos judeus, ela foi adaptada aos católicos? Não sei se essa A gente não usa o termo adaptado, porque nós não celebramos mais o sacrifício dos animais, nós não celebramos mais o sacrifício do cordeiro. Nós temos agora o Cordeiro de Deus, que é imolado, mas que nos é dado de maneira muito simples e, ao mesmo tempo, muito sagrada e mística. Porque o Cristo limpa a mesa, o altar, do sacrifício do cordeiro e do sangue e transforma o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. Porque a tradição obrigava os judeus, cada um a oferecer um cordeiro. E aquele cordeiro, daí nasce o termo bode expiatório, porque aquele cordeiro recebia sobre ele os pecados do oferente. E então o sacerdote sacrificava o cordeiro, e no cordeiro estava o pecado a ser sacrificado. Agora, Jesus é o cordeiro oferecido por Deus. Não tinha pecado, mas carregou sobre ele os nossos pecados de forma definitiva. Então, ao sacrificar o Cristo no altar da cruz, nós sacrificamos o pecado da humanidade desde Adão, dos nossos primeiros pais, que foram expulsos do paraíso pela vaidade, pelo orgulho. Então, quem morre na cruz é o homem velho, de Adão a Jesus Cristo. Então, assim como do fruto da árvore do conhecimento entrou para nós, pelo pecado de Adão e Eva, o pecado da morte, do fruto da árvore da cruz entra para nós a vida eterna e a salvação.
Eu acredito que a nossa conversa não poderia ser mais providencial começar com esses significados, porque hoje, Padre Fábio, com esse turbilhão de informações que a gente tem, né, a gente acompanha opiniões diversas, pontos de vista diversos. A data tão importante como a Páscoa, que o padre acabou de explicar para nós, né, de mencionar, acaba gerando dúvidas entre as pessoas sobre o significado, símbolo, datas, feriado, festa. Né? Qual que é o momento hoje, quando a gente fala de Páscoa e a interpretação das pessoas, independentemente da religião? Eu acredito que pelo comércio, Bagnetti, a Páscoa ela perdeu o seu significado original. Você disse bem no início, quando você apresentou, né, os ovos de chocolate, que está muito ligado à ideia do comércio, né? Sim. Mas nós precisamos resgatar a origem desses símbolos, porque os cristãos primitivos presenteavam uns aos outros com ovos, porque o que existe dentro de um ovo é uma vida em potência. Todo ovo carrega em si uma vida em potência. É como um útero que traz em si uma vida em potência. Só que essa vida ela só vai ser desenvolvida a partir do momento que houver o cuidado. Então, o ovo é trocado nas civilizações primitivas como uma forma de vida nova. É claro que com o passar do tempo, o comércio vai usar disso, Né? se apropria disso. E obviamente, né, para nós aqui no Ocidente, sobretudo na América Latina, o chocolate ganhou essa conotação de festa. Agora, o que está ligado ao ovo de chocolate não é o ovo de chocolate em si, mas a surpresa que vem dentro. Porque o que está dentro do ovo é que simboliza a ressurreição, que simboliza a novidade, que simboliza a vida nova. Então, é esse o costume que é inserido na sociedade. Mas ainda falando dos símbolos, né? A gente fala dos ovos, os ovos de chocolate, e tem o coelhinho da Páscoa, que não tem relação com o ovo. Eu gostaria de entender mas também tem uma essa relação fantástica. Né, que as pessoas elas adotam isso, mas sem saber. Sem saber. Acontece que na igreja primitiva, o fato do cristianismo ter ganhado uma proporção muito rápida, porque desde o Pentecostes, né, que é o evento 50 dias depois da Páscoa de Jesus, o Pentecostes é o derramamento do Espírito Santo, é quando os apóstolos são dotados de todos os dons espirituais para poderem estender a pregação de Jesus Cristo ao mundo inteiro. A partir do Pentecostes, a multiplicação do número de cristãos foi uma coisa muito surpreendente, porque a cada pregação de um apóstolo, milhares de judeus e de pagãos se convertiam ao cristianismo. E com isso o Império Romano, ao ver essa multiplicação tão rápida de cristãos, compara os cristãos aos coelhos, que é um animal que multiplica-se muito rápido. Então o coelho significa esse amanhecer cristão e essa multiplicação rápida do número de batizados e do número de convertidos ao cristianismo. Por isso nós éramos chamados de coelhos, porque multiplicávamos com muita rapidez. A igreja cresceu muito rapidamente após o Pentecostes, o fenômeno do Espírito Santo que impulsionou as comunidades primitivas. Padre Fábio, outra curiosidade, as datas. Por que a data da Páscoa ela muda todo ano? Porque nós seguimos o calendário lunar. Então é de acordo com o calendário que nós celebramos a partir do tempo lunar. Então conta-se desde a idade primitiva as datas a partir dos ciclos da lua. O nosso calendário hoje, gregoriano, ele é solar. Mas as datas festivas que vêm da tradição judaica são datas lunares. Então nós posicionamos as datas fixas da igreja a partir do calendário lunar. Por isso elas deixam de ser fixas para serem móveis, porque elas têm que ter de acordo com o calendário lunar judaico. Por isso que muda-se sempre. Uma grande aula aqui de costumes que a gente está tendo no nosso banho de entrevista, mas é importante, Padre Fábio, a gente voltar ao significado da Páscoa, né? O que as pessoas, os religiosos, os católicos, eles assimilam dessa data, o significado da Páscoa para cada um? Inicia-se no Êxodo, como eu disse para vocês anteriormente,
que é a libertação, quando Deus decide ter para si um povo. Desde Abraão, nosso patriarca, seus filhos, Isaque, o seu neto Jacó, a formação das 12 tribos, Deus fez uma promessa, porque o mundo antigo, Bagnete, era um mundo pagão. Todas as civilizações eram politeístas. Então, desperta-se na região de Ur da Caldeia, a região babilônica, que nós chamamos de Mesopotâmia, é um nome grego para significar meso, o que está no meio, e potamos, água. Então, a região entre rios, entre águas, por conta do rio Tigre e Eufrates. Ali se desenvolve a civilização babilônica. E ali em Ur da Caldeia desenvolve-se a ideia na família de Abraão. Abraão é o primeiro a despertar para a ideia de um Deus único. O mundo todo era politeísta, acreditava em vários deuses. E essa é a primeira reflexão filosófica do mundo. O mundo ocidental, por meio dos gregos, vai despertar a ideia da filosofia a partir dessa ideia da mitologia. Então, os mitos são justamente aquilo que vão dar a base para as religiões politeístas. Com Abraão surge a ideia monoteísta, a ideia de um único Deus. E Abraão, então, expande para todo o Oriente essa ideia de um Deus monoteísta. E com isso, nós vamos agora construir um povo, uma nação que acredite no Deus monoteísta. Um Deus que seja único e que esteja acima de todos os outros deuses. E o monoteísmo é gerado na contramão de tudo aquilo que as sociedades antigas viviam. Então, é uma sociedade monoteísta que não aceita adorar outros deuses. E neste período, os imperadores, os grandes líderes dos países e das comunidades eram consideradas divindades. Só que o povo monoteísta nascido de Abraão se nega a adorar qualquer outra divindade. E com isso, obviamente, eles vão sofrer as retaliações próprias dos impérios por onde eles passam. Serão escravizados no Egito porque não consideram o imperador egípcio, que recebe o título de faraó, como uma divindade. E por isso tornam-se escravos no Egito por 400 anos. Então, Deus faz a promessa: eu vou libertar o meu povo. Eu preciso libertar o meu povo. E por meio de um hebreu chamado Moisés, ele vai coordenar a saída desse povo do Egito. O problema é encarar o Império Egípcio e fazer com que o Império permita essa libertação. O imperador não vai permitir. Então Deus vai tirar esse povo na força. Vem aí as 10 pragas que nós conhecemos do Egito como forma de castigo sobre este império que estava escravizando o povo escolhido por Deus. E por último, a última praga é a morte dos primogênitos egípcios, quando o anjo da morte passa sobre a casa de todos os que habitam o Egito, matando os primogênitos. Isso é uma leitura até metafórica, porque o primogênito na Bíblia significa a continuidade dos que vieram antes. Então, quem perdia o primogênito, perdia toda a sua linhagem de continuidade. Então, era o fracasso total quando se perdia o primogênito. E a 10ª praga vai dizer que Deus envia o anjo da morte sobre o Egito. Esse anjo passa, a palavra passagem no hebraico é pechá ou pachá, que nós traduzimos por Páscoa. Então, Páscoa é passagem. Essa passagem que vai libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Então, para celebrar essa libertação, Deus manda celebrar o rito de imolação do cordeiro. Esse cordeiro será sacrificado. O corpo do cordeiro será dado em comunhão, repartido entre as pessoas da casa, e o sangue será aspergido como forma de purificação dos pecados. E esse rito vai se estender até a monarquia de Israel durante o período do rei Saul, do rei Davi e do rei Salomão. E vai permanecer entre os judeus até o período de Jesus. Então, o sacrifício dos animais era este sacrifício que recordava a libertação da escravidão e também da purificação dos pecados.
Por meio do cristianismo, nós celebramos o sacrifício definitivo de Jesus Cristo. Sim. Ele que se entrega como o Cordeiro de Deus, não mais como o Cordeiro particular das pessoas, mas um Cordeiro universal. Ele será o próprio Cordeiro, só que ele dá a si mesmo, portanto ele é oferente, ele é o sacerdote. E ele é o próprio altar, porque é sobre o seu corpo que ele carrega os nossos pecados. Então Cristo é sacerdote, cordeiro e altar. E nós celebramos na Páscoa esse mistério de um Deus que, sendo tão grande, se faz pequeno para que nossa pequenez humana pudesse evoluir à grandeza de Deus. Deus desce à terra, é colocado num sepulcro para sepultar a nossa humanidade pecadora, mas ressuscita para poder dar a nós a possibilidade de renovarmos a nossa própria história, as nossas inclinações, renovando a nossa própria vida a partir dele. Perfeitamente, impossível não entender. Padre Fábio, vou pedir licença um minutinho para a gente fazer um breve intervalo. Na sequência a gente segue a nossa conversa, temos muitos assuntos. Boa entrevista de hoje recebendo Padre Fábio Marinho. Ele é vigário da Catedral Santa Terezinha e guardião da Capela de Nossa Senhora do Rosário. Não sai daí, boa entrevista, volta já. Supermercado Bom Preço, ofertas especiais toda semana, sempre pensando em você. Afinal, aqui é o lugar de fazer economia. Não deixe de aproveitar Supermercado Bom Preço, no coração do bairro Morumbi. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Para a Prefeitura de Araxá, saúde é tudo. Aqui, 100% dos postos de saúde tem médico e equipes da saúde da família. A Prefeitura de Araxá disponibiliza cirurgias de cabeça e pescoço pouco oferecidas na rede pública. Aumentamos em 200% o número de ambulâncias. E a Prefeitura reduziu em 30% a fila de espera por cirurgias eletivas. Prefeitura de Araxá, para nós, saúde é tudo. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o Padre Fábio Marinho, ele que é vigário na Catedral de Santa Terezinha e guardião da Capela de Nossa Senhora do Rosário. Padre Fábio, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Agora, diferentemente do que muitos acreditam, a Páscoa ela não é celebrada só no domingo. As celebrações ela começa antes, né? Começa antes. A celebração da Páscoa começa na Quinta-feira Santa. Por tradição, na missa da manhã, nós celebramos o final da Quaresma, que a Quaresma termina na Quinta-feira Santa, no pôr do sol. Mas nós temos a primeira celebração, que seria a grande solenidade dentro do final da Quaresma, que nós chamamos de Missa dos Santos Óleos, que é quando o bispo diocesano abençoa o óleo do batismo e o óleo dos enfermos e consagra o óleo da crisma, este óleo que é o óleo da confirmação, tanto para crismar quanto para ordenar os padres e para ordenar os bispos. E essa cerimônia é chamada também de Missa da Unidade, porque todos os padres, diáconos, representantes de todas as paróquias se reúnem em torno do bispo diocesano, que é o apóstolo, que é a igreja, porque, como a gente diz já da idade primitiva, onde está o bispo, aí está a Igreja Católica. Então é em torno do bispo que se reúnem todo o clero e todo o povo de Deus. Na quinta-feira de manhã, na Igreja Mãe da Diocese, que é a Catedral. Sim. Então todos se reúnem ali para este rito. No final da tarde, ao pôr do sol, encerra-se o tempo da Quaresma. E iniciamos ao pôr do sol da quinta-feira o Tríduo Pascal, que é o início da Páscoa, que é celebrado com a Missa Santa do Lava-Pés,
que é o novo mandamento que o Cristo nos dá, ressignificando a lei de Moisés, onde ele vai dizer: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então a atitude do amor está em lavar os pés uns dos outros, que é um rito judaico que pertencia somente aos escravos. Então Jesus tira o manto de mestre, veste um avental e lava os pés dos seus apóstolos na mesa, colocando-se como o último entre todos, para que todos compreendam que não existe cristianismo fora da humildade e da caridade. Você pode criar cristianismos de várias formas, mas você não pode criar um cristianismo sem a caridade. Então, primeiro você lava os pés, você presta o serviço ao outro, você se coloca no lugar do outro. E em seguida ele institui a Eucaristia, que é justamente quando ele limpa o altar. Já não tem mais o cordeiro e o sangue, nós temos agora o pão e temos o vinho, que são consagrados, transubstanciados no corpo de Cristo e no sangue de Cristo de modo espiritual, e essa é a comunhão que nós temos. Essa celebração inicia-se na quinta-feira ao pôr do sol e ela não termina, porque depois da comunhão nós entramos em adoração, porque Jesus é levado ao Monte das Oliveiras para rezar. Então a quinta-feira não termina, nós ficamos em vigília e adoração, porque o Senhor será preso na madrugada e ele será preso, flagelado e crucificado. Então, às 3 horas da tarde, que é a hora da morte de Jesus, nós voltamos para a igreja para continuar o rito da quinta-feira e celebramos a morte do Senhor na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Esse rito também não termina na sexta-feira, e a sexta-feira torna-se um dia de jejum obrigatório aos cristãos católicos, que é o dia de penitência maior. Essa celebração só vai terminar no sábado santo, à noite, porque durante o dia o Senhor está no sepulcro, o Senhor está morto. Então, assim como no sétimo dia Deus descansou, no sétimo dia Jesus está no sepulcro. Só que nós, após o pôr do sol, já antecipamos o domingo da ressurreição. Então celebramos a vigília, como quem vigia o nascimento do domingo, esperando a ressurreição do Senhor. Essa é a celebração que é o ápice da vida cristã, é a celebração mais importante do ano, que é quando nós encerramos aquilo que nós começamos na quinta-feira, a vigília pascal, que recorda todo o rito da igreja primitiva, já celebrando a ressurreição do Senhor. E no domingo de Páscoa, nós concretizamos aquilo que nós celebramos nesses 3 dias anteriores. Muito bem explicado, Padre Fábio. Eu queria aproveitar, a gente tem um restinho do tempo, claro, né? O nosso tema principal é a Páscoa, sem dúvida nenhuma. Esse programa está sendo exibido no sábado, né? Com reprise aos domingos. Mas eu fiz questão de frisar aqui na sua apresentação que você é o guardião da capela de Nossa Senhora do Rosário, a igrejinha na região central de Uberlândia. Quem é de Uberlândia tenho certeza que conhece, quem nos assiste em outros lugares talvez não conheça. Mas a gente tem acompanhado muito de perto, desde quando o senhor foi designado para lá, ó, chamando de senhor, de padre tão jovem como esse, a luta para se manter aquele patrimônio histórico municipal diante aos atos de vandalismo, diante a falta de estrutura. Qual que é a situação hoje da Capela do Rosário no coração de Uberlândia, padre? Magnete, vai fazer 1 ano que eu estou lá, né? Dia 16 de abril, 17 de abril, se eu não me engano. Desde então, nós pegamos a igreja já num estado um pouco peculiar, porque a pandemia fez com que ela ficasse fechada. E é uma igreja que é uma construção do século XIX. Foi restaurada durante várias etapas, mas ainda permanece sendo uma construção do século XIX, o que exige muito cuidado e muita atenção, porque nós temos problema com o telhado, calhas, rufos, a água entra dentro dos tijolos, que são os tijolos do século XIX ainda. Então isso faz com que tenha infiltração na parede, que derrube a pintura, o forro, que é um forro também original, está sendo comprometido por conta das goteiras. Então uma igreja histórica, tombada pelo patrimônio histórico da cidade, é o prédio mais antigo da cidade de Uberlândia.
No meu ponto de vista, como padre que cuida da parte espiritual dos fiéis, a igreja ela poderia ser mais bem cuidada por parte da administração pública. Mas o fato dela ser um patrimônio cultural municipal desde 1985, ela não tem que ter uma manutenção preventiva antes de cair o reboco? Isso tem que ser arrumado? Sob o meu ponto de vista e pelo que eu li nos documentos, sim. Mas nunca sobra verba da Secretaria de Cultura e da manutenção para a Igreja do Rosário. Eu peço verba para a manutenção do Rosário desde o dia que eu cheguei, porque vocês vão ver nas imagens que a igreja é toda pichada, vilipendiada, cercada de marginais, virou uma casa de usuários de drogas. Então é uma igreja desprotegida. É uma igreja que eu já fui ao Ministério Público para pedir que cerquem a igreja com grades, que coloquem ali mais câmeras de proteção, de filmagem, para poder acompanhar o que acontece em tempo real. Então, todas as medidas que me cabem como administrador religioso, eu tenho feito. Agora, as medidas que a administração pública pode fazer, neste 1 ano que eu estou lá, nada foi feito. Mas aí tem a questão, então, da manutenção, que deveria ser do poder público. A diocese, ela compartilha também dessa manutenção do prédio ou não? Por ser a manutenção interna para o culto é exclusiva da diocese e dos fiéis. Então, a manutenção do culto pertence a nós. Internamente, vamos dizer internamente. Assim. Internamente pertence à diocese de Uberlândia, a nós, aos católicos que participam da comunidade. Agora, o prédio, como um patrimônio tombado, é um prédio da cidade. Pertence ao patrimônio público da cidade de Uberlândia. Somado a isso, a gente tem um vandalismo, a gente tem pichação, é fácil da gente presenciar. Sim. A gente teve uma briga recente de casal que quebrou a porta isso. Da igreja. O furto de fiação elétrica, vira o tempo todo, a capela está no escuro. Justamente. Né? A gente não precisaria de uma grande mobilização, Padre Fábio? Eu penso... Do município, da diocese, da segurança pública, para a gente preservar esse patrimônio da cidade? Eu tenho buscado, Bagnete, conversar com os empresários da cidade, porque, afinal de contas, os grandes empresários da cidade deveriam ter a obrigação moral de sensibilizarem-se com isso. Mas não tem sido uma resposta fácil, principalmente quando se trata de ano eleitoral. Então, nós esbarramos muito em ideologias políticas, esse ano principalmente. Então, nós corremos sempre numa direção, parece que contrária àquilo que o poder público pode fazer pela gente. Então, como administrador, eu digo na missa, eu explico a situação e a gente vai vivendo da caridade e da esmola das pessoas, né? Porque a gente vive de fazer uma rifa, de vender aquilo ali por R$10 e de 10 em 10 a gente vai tentando manter o que é possível. Mas enquanto poder público eu não tenho ajuda de absolutamente nada e é importante que a sociedade saiba disso. Padre Fábio, eu costumo falar que o nosso assunto agora mais do que nunca está longe de se esgotar, mas o nosso tempo está se esgotando. A gente vai encerrar o nosso banho de entrevista por aqui, mas já renovando o convite para a gente falar exclusivamente da Capela de Vamos voltar, será um prazer. Convite aceito? Convite aceito, só marcar. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Eu que agradeço a delicadeza desse convite, é sempre um prazer estar com vocês aqui na Band. E muito obrigado a todos vocês que nos assistiram e visitem a Capela do Rosário. Estamos lá todos os domingos, às 10 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite, com a Santa Missa. O prazer é nosso, até a próxima entrevista. Forte abraço. Caso nosso, muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.